Graça e paz, amados de Cristo. Mais uma vez estamos juntos aí, irmão Uziel, canal Evangelho Sem Máscaras. Junto desmascarando as seitas religiosas, os falsos profetas, o sistema religioso que está aí contaminado por tantas coisas, que está aí cobrindo o Evangelho com tantas máscaras. E juntos nós vamos trabalhando ponto a ponto. O assunto de hoje é muito importante, porque nós vamos tratar aqui um tema polêmico, que ou que são os dons espirituais, tá certo? Então fique até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que vai te ajudar a entender muitas coisas. Você é muito importante para o canal. Antes, eu peço a você que já vai aí conferindo se está inscrito no nosso canal. Nós estamos chegando aí aos 30 mil inscritos e o seu apoio é muito importante para nós, para que esta mensagem possa alcançar mais vidas. Então aí confirma, você que já é inscrito, confirma se está inscrito, aperta o sininho das notificações. Não estou aqui mendigando assinatura, mas é importante que isso chegue a mais pessoas, e só dessa forma que assim o será. Mas eu também quero oferecer para você gratuitamente o nosso e-book. Nós estamos trabalhando em um livro que é Falar do Evangelho Sem as Máscaras Religiosas, e nós estamos tirando algumas pitadas desse livro e transformando em e-book e presenteando os nossos inscritos com esse que eu creio que vai ajudar a entender um pouquinho. É simples, porque é apenas uma pitada do livro, mas que tem aí todo um conteúdo importante, né? Amor a Deus, amor ao próximo, sermão da montanha, reino de Deus, o perdão, a humildade e sucessivamente. E também para essa semana nós já vamos estar concluindo o nosso segundo e-book também do mesmo livro, né? Que é o Evangelho Sem Máscaras, combatendo a hipocrisia, a soberba e o legalismo religioso. Também um conteúdo aí muito forte, porque nós vamos falar da hipocrisia, da soberba, do legalismo, e de uma forma assim bem voltada a tirar as máscaras que estão aí sobre. E já o primeiro e-book nós já está disponível, é só você entrar em contato no nosso Zap, que está aí embaixo, e nós estaremos enviando para você. Já encaminhamos para mais de 200 pessoas. Será um prazer encaminhar para você com muito prazer. É gratuito, tá bom? Nós vamos para o nosso assunto de hoje, que tem uma importância muito grande. Várias pessoas, irmãos, nós sempre temos aberto aqui a oportunidade dos irmãos sugerirem algum tema. Então, nós estamos com vários temas trabalhando sobre esse assunto. E ontem, entre vários temas, nós temos sobre dons espirituais. É muito comum, às vezes, alguém no privado nos pergunta: pastor, mas você esteve na ICM, né? Os irmãos sabem, quem já é inscrito há mais tempo, sabe que nós fomos membros, né, adeptos de uma seita religiosa que chama Igreja Cristã Maranata. É uma seita a qual, após conhecer o que estava nos bastidores, descobrimos que, na verdade, é uma seita religiosa pseudo-cristã perigosíssima. Mas, saindo dali, e muitas pessoas nos perguntam como que era a sua vida lá com relacionamento com dons espirituais. E eu resolvi fazer esse vídeo, irmãos, primeiramente com muito temor a Deus. Porque, irmãos, dizer que Deus não fala hoje além da Bíblia seria limitar o poder de Deus. E nós não temos direito e nem autoridade para dizer: Deus não vai falar mais com o homem, Deus não vai manifestar mais na vida de um homem. Isso seria uma loucura completa. Seria uma loucura completa. Porque Deus é Deus. E ele, sendo Deus, ele faz o que ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quiser. E ponto. Então não há o que questionar, dizer: Deus pode falar com o homem através de outro homem hoje? Pode. Sem dúvida nenhuma. Eu creio nos dons espirituais. Recentemente eu estava numa reunião com o nosso pequeno grupo e uma irmã tocou no assunto: pastor, não tem manifestado dons no nosso meio? E a palavra que eu falei para ela foi o seguinte: irmã, você está livre para entregar qualquer dom que o Senhor quiser que você entregue. Só tem uma coisa: precisa se cumprir. Tem que ser dons genuínos.
E o que aconteceu é que não houve nenhuma manifestação de dons. Irmãos, eu vou aqui para a Bíblia primeiramente, carta aos Hebreus, os primeiros versículos do capítulo 1 da carta aos Hebreus, está dizendo assim: havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, olha bem, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Veja bem, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esse texto, irmãos, é um texto maravilhoso da palavra de Deus, e eu deixo aí para a meditação de vocês. E aqui o escritor está dizendo, olha, havendo Deus falado antigamente, de muitas maneiras, muitas formas, quando nós lemos ali o Velho Testamento, né, as escrituras sagradas dos judeus, nós vamos ver Deus manifestando de várias formas, inclusive muitas das vezes através de juízo. E é isso que o escritor está dizendo. Deus falou de muitas formas. Mas agora, nos últimos dias, a nós quem? A igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, a nós, ele nos falou através do Filho. Por quê? Porque ele constituiu ele, o Filho, herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Herdeiro de tudo o quê? De tudo aquilo que foi uma figura no Velho Testamento, agora se cumpre em Jesus no Novo Testamento. O Cordeiro, Jesus. O templo, Jesus. O grande profeta, Jesus. O sumo sacerdote, Jesus. Tudo se cumpre em Jesus. A lei se cumpre em quem? Em Jesus. Tudo se cumpre em Jesus. É isso que está dizendo o texto, né? E aqui, então, nós podemos entrar no assunto que é como que Deus fala hoje com o homem. Meus irmãos, eu trago à memória aqui do que tem acontecido nesses últimos dias. Eu tenho uma experiência, meus irmãos, muito amarga para falar com vocês aqui hoje acerca de dons espirituais. E essa experiência não acontece apenas na seita ICM. Ela acontece em qualquer lugar que supostamente tenha dons espirituais. Ela vai estar acontecendo um fenômeno em que as pessoas querem ouvir Deus falar através de profetas atuais. Então o que acontece? Você pode escreva aí comentário se você já viu isso acontecendo. A pessoa vai para o culto, ele participa da oração, ele participa do louvor, ele participa da palavra e quando termina tudo ele levanta a mão. Eu quero ouvir Deus falar agora. Espera aí. Deus não falou no louvor, Deus não falou na oração, Deus não falou na pregação da palavra. Aí agora Deus vai usar o grande homem de Deus que está ali. Aí vem o irmão, uma irmã, Deus me deu uma visão. Tem uma revelação aqui, que aqui tem assim, então. E começa. A experiência que nós tivemos, irmãos, que nós vimos em algum momento Deus falar, inclusive através das nossas vidas. Mas o que mais nós vimos, e olha, irmãos, o que eu vou falar agora que provoca a ira das pessoas, porque as pessoas não têm coragem de falar. Mas uma vez que eu não estou mais preso no sistema religioso, eu não sou mais escravo do sistema religioso, eu não sou mais escravo de presbitério, eu sou livre para, dentro da palavra de Deus falar, eu vou falar. O que nós vemos muitas das vezes, e eu me incluo no meio disso, que nós fomos frutos de emoções. Do tal, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Eu sei o problema do irmão, o irmão vem até mim desesperado, o Senhor está mostrando que quer consolar você. É pecado falar que Deus quer consolar uma pessoa? Não, porque isso é bíblico. Mas é pecado quando eu digo, Deus está me mostrando. O problema, meus irmãos, que quando nós estamos inseridos nesse sistema, você é levado pelas emoções. Você é levado pelas emoções.
Presta bem atenção, deixo de novo claro que não estou dizendo que Deus não fala. O que eu estou dizendo é o que eu vi acontecendo e é o que mais acontece dentro das igrejas que estão dizendo Deus está aqui falando através de nós. Primeiro, as pessoas estão indo para ouvir Deus falar, mas não querem ouvir Deus falar através da palavra, através do Filho. Eles querem ouvir Deus falar através de um profeta. E aqui nós entramos num problema muito grande. Porque se eu não aceito a voz de Deus através da sua palavra, como que eu posso aceitá-la de verdade? Como que Deus pode manifestar de verdade através de um homem hoje? Veja bem, então nós temos dois lados. Nós temos um lado, um povo carente, um povo necessitado, um povo sofrido, que está sendo enganado por supostos profetas de hoje, que aproveitam isso está claro, você entra nas redes sociais, né? Eu vivi essa experiência, e nós estamos vendo isso nas igrejas neopentecostais, a enganação para granjear adeptos, para tirar, fomentar adeptos. Eu me lembro uma vez que eu vi um pastor pregando lá na ICM, que Deus não fala através da Bíblia, Deus fala através dos dons, e eu procurei meu coordenador, e o meu coordenador falou, não, mas não tem... Eu falei, pastor, está gravado. O que está acontecendo é que estão substituindo a Bíblia, a voz de Deus, o que Jesus deixou escrito. Porque veja bem, o texto diz, nos falou antigamente de várias formas pelos profetas, mas agora nos falou através do Filho. O Filho deixa registrados os conselhos dele para a sua igreja. Então, a base do que Deus fala conosco, meus irmãos, está na palavra. Eu vou dizer, meus irmãos, Deus não é um papagaio para ficar repetindo o que ele já deixou expresso. Eu vou dar um exemplo aos irmãos. A palavra de Deus diz o seguinte, Jesus falou isso, olha, não se preocupe, eis que eu estarei convosco todos os dias, né? Não se turbe o vosso coração, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é uma promessa, meus irmãos, que nós devíamos lê-la, esse versículo nós devíamos ler, né? Nós devíamos ler essa palavra e nos quebrantar, falar, Senhor, quem sou eu para o Senhor estar dizendo que está comigo? Mas ele fez uma promessa, por amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. O Senhor falou, vou estar com você. Você não está sozinho. Em nenhum momento você vai estar sozinho, porque eu sou o seu Deus, eu estarei com você. Isso é uma promessa. Mas os irmãos sequer leem isso, e quando leem, passa por cima disso como sendo algo, uma escrita do jardim da infância, ou um conto de mentiras. É verdade. Mas aí ele vai para a igreja, e o pastor pode pregar isso aí, que ele nem ouve. Aí vem o irmão de lá para cá e fala, ó, o Senhor mostrou que ele está com você. Aí ele começa a chorar. O que está havendo, irmãos, é uma negação da palavra para dar ouvido aos supostos profetas e aos pseudo-profetas. Está havendo uma negação da palavra. Eu tenho visto pessoas indo buscar profetas que não lê Bíblia. Não lê Bíblia mesmo. Não tem nenhum conhecimento da Bíblia, não quer ter, não quer conhecer o Evangelho. Aí ele vai para a igreja ouvir Deus falar através de um profeta. Eu me lembro que tinha uma irmã caminhando conosco, depois já nessa caminhada nova, e ela falou, eu gosto de ir muito na tal igreja lá, porque lá tem uma profeta que Deus usa muito. Que profeta? Eu vou passar para os irmãos aqui alguns casos que eu presenciei, então não é alguém que me falou, foi eu que presenciei. Nós vimos acontecer esse engano que a pessoa quer ouvir Deus falar de qualquer maneira e vai recebendo as mentiras e os enganos sobre a sua vida e o mal que isso faz. Nós tivemos uma jovem e ela eu já contei isso aqui no canal, mas dentro do assunto hoje eu preciso reviver isso, né? Avivar isso na memória, né? E ela era uma pessoa que ela vivia na prática do homossexualismo, uma moça.
E ela, a família muito conservadora, evangélica, e ela vivia, né, o que as pessoas chamam de dentro do armário, né? Ela vivia escondido para que os pais, para que o irmão, que era obreiro da igreja, não soubesse. E um dia houve um evento na igreja, um evento, e essa jovem foi convidada pela irmã dela e pelo cunhado, que era obreiro. E ela foi para a igreja. E quando ela chegou lá, terminou o culto, os irmãos pediram que os irmãos viessem orar com ela. É isso que acontece. Termino. Todo mundo tem que receber a oração, porque a palavra Deus não falou, o louvor Deus não falou, na oração Deus não falou. Agora Deus vai falar através do santão que vem lá. Aí o cara já chega, né? Uma vaidade, porque é isso que acontece, meus irmãos. Entendeu? É isso que acontece. E o cara chegou e falou, olha, orou com ela e falou, Deus me deu uma visão, você crê? Ela falou, creio, ué. Vou falar o quê? Que eu não creio? Creio. Aí ele disse assim, ó, Deus mostrou que está agradando muito da sua posição. Ela, vivendo a prática do homossexualismo, e Deus falou com ela, na boca daquele pseudo-profeta, que Deus estava agradando dela. Acabou a reunião, ela saiu, ela chamou a irmã dela e o cunhado dela e falou, olha, vou contar para vocês, a partir de hoje eu vou sair do armário. E o cunhado dela sabia, a irmã dela sabia já da história. Falou, vocês sabem que eu sou lésbica e então, já que Deus está agradando de mim, eu vou chegar em casa e vou contar para o papai e a mamãe e tal. E os pais dela eram também da ICM. Conclusão, ela saiu do armário e foi viver a sua vida homossexual da forma que Deus falou que estava agradando dela. Não estou entrando aqui no mérito de homossexualismo. Isso é outro assunto. Se nós temos a palavra para nos balizar. Eu estou falando de um pseudo-profeta que coloca uma pessoa numa dificuldade muito grande, porque como agora você vai falar com essa pessoa que isso não deveria estar acontecendo? Então, um pseudo-profeta condena a alma de alguém no inferno porque ele está em a presunção, a arrogância, a soberba de dizer Deus está falando. Nós tivemos uma outra situação de uma irmã que estava vivendo em adultério. E da mesma forma, ela ajoelhou e começou a chorar, e o irmão logo, está chorando é porque ela está quebrantada diante de Deus. O Senhor mostrou que ele estava te entregando uma pedrinha branca, e nessa pedrinha estava escrito o seu nome, porque ele tem se agradado de ti. A irmã vivendo em adultério foi uma luta, porque ela não confessou o adultério dela para ninguém, porque Deus está agradando. Quem é você para me julgar? Quem é você, pastor, para me julgar, se Deus falou que está agradando de mim? Nós vimos, irmão, situação de um pastor estender a mão com uma mulher grávida que estava com um filho anencéfalo e falar, não, essa criança vai ser, eis que eu falo contigo, que esta criança vai ser fruto de muita alegria, blá, 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 blá. E a criança nasce 8 horas de vida, né? Vida não, nasceu e morreu. Pseudo-profeta, um pastor. Se eu for contar aqui o que eu vi acontecendo, irmãos, eu ficaria horas e horas e horas falando de falso profecias. Dando alguns exemplos, tinha um casal que ele irrecusavelmente foi no batismo de uma criança na Igreja Católica. E a ICM proíbe qualquer membro entrar na Igreja Católica. Se entrar e for um obreiro, for alguma coisa, provavelmente, se o pastor souber, vai entrar na disciplina, vai ser repreendido duramente, porque não pode entrar, que católico vai tudo para o inferno, aquilo é o demônio puro, é assim que é ensinado. Mas esse casal sentiu de ir, porque dava um apoio e foi. Não vou entrar no mérito. Quando estava saindo na porta, uma irmã estava passando a porta da igreja e viu os dois saindo de lá. A esposa do irmão, era um obreiro, falou, prepara, tá? Prepara que vai ter dão conosco. Então foi dito e feito. Chegou na quinta-feira, culto de oração, veio orar, o Senhor mostrou que você tem sentido sim, porque você tem frequentado lugares que não agradam a Deus. E a irmã que tinha visto. Nós tivemos um caso mais esdrúxulo, mais vergonhoso. Irmãos, e aqui eu vou falar 2 casos aqui muito sérios. Muito sérios. O obreiro comprou uma casa de uma irmã e não pagava a casa. Não sei se pagou até hoje. Não. E na quinta-feira foi orar.
Ele e a esposa dele orando com essa irmã, e ele é o que devia aquela irmã que estava ajoelhada. E a esposa do irmão teve um dom. O Senhor mostrou, e a irmã muito chateada, cobrando ele não pagava. O Senhor mostrou que você está muito preocupada com as coisas dessa vida, que você tem que buscar mais o reino dos céus. Canalha, hipócrita, estelionatário, enganando a irmã, e ainda fala que Deus falou isso. Quer ver mais? Nós tivemos um caso de um diácono que estava cometendo adultério virtual com uma irmã. Cometendo adultério virtual com a irmã. Isso eu vi a tela do telefone, ele mandando mensagens eróticas para essa irmã. De noite, culto de oração, esse diácono vem orar com ela. Estende a mão, um irmão começa lá, o chambalaia, e ele começa: eis minha filha que eu falo contigo. Ele, que estava tendo um romance, um adultério virtual com a irmã, sendo usado por Deus para falar: minha filha, eu estou cuidando de ti. Meus irmãos, eu estou dando aqui alguns exemplos aos irmãos. Não é para dizer que tudo não é de Deus, não é isso, irmãos. Mas nós temos que parar de ser inocentes. Alguém tem que ter coragem para dar um basta nessa meninice, nesse engano, nessa mentirada que está acontecendo. As pessoas estão sendo enganadas por pseudos profetas. Internet tem casos de irmãos que descobriram, pastor, que ficava consultando na rede social a vida das pessoas para falar alguma coisa. E os dons genéricos, o Senhor mostrou que tem uma mulher aqui, uma irmã, que está com um problema no lar. Pelo amor de Deus, irmãos. E por aí vai. Eu estou vendo, irmãos, as pessoas sendo enganadas, mas as pessoas não querem a Bíblia. Porque quando nós vamos para a palavra de Deus, irmãos, e a palavra, né, é por isso que tem tanto aí, eu quero alcançar além da letra, porque a letra vai me machucar. Sabe por que as pessoas não querem mais a letra na palavra? Porque quando Paulo fala a letra mata o espírito da vida, Paulo está falando da letra da lei, não está falando do evangelho. Aí uns falsos profetas que querem enganar as pessoas, não, Paulo está dizendo que se eu ler a Bíblia apenas com o que está escrito, eu não vou alcançar o que Deus tem para mim. Mentira! O que está escrito lá é amar o próximo. Aí o sujeito fala: eu quero ouvir Deus falar que eu estou com um problema, eu vou entrar na justiça contra o meu irmão, mas eu preciso de uma palavra de Deus. A palavra já está dada. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminhe com ele 2. Aí você vai na justiça, está cheio de problema de irmão contra irmão na justiça, inclusive igrejas que processam alguém porque fala o contrário. É essa a situação que nós estamos vivendo. Tem pessoas com problema no casamento, em vez de estar lutando pelo casamento, em vez de estar vendo onde eu estou errado para poder ajudar a consertar meu casamento, ele está lá querendo ouvir Deus falar: fala comigo, meu Deus, porque através... E a palavra está lá dizendo: olha, o homem ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aí o sujeito é como um animal com a esposa. Ou a esposa, a Bíblia fala: olha, sede submissa ao seu marido. E ela está lá, uma pessoa arrogante, cheia de ideias soberbas. Aí está lá na igreja, Deus fala: meu casamento é uma ruína. Mas nunca quer olhar como Paulo: examine a si mesmo. Aí eu vou ouvir, aí o profeta vai falar: o Senhor está mostrando. O Senhor está mostrando nada. O Senhor já mostrou que você precisa obedecer à palavra. Está cheio de ódio no coração por alguém, está lá na igreja: Deus fala comigo, aquela pessoa. Deus já falou, perdoa. Sabe por que nós estamos querendo alguma coisa além da letra? Porque a letra vai me cutucar e vai dizer: você tem que consertar, você tem que arrepender, você é pecador. Mas eu não quero. Eu quero o quê? Eu quero que Deus fale: estou agradando de ti. Essa tem sido a triste verdade hoje, dentro das igrejas que supostamente Deus está falando através de dons. De um lado, os necessitados, mas que não querem ouvir Deus através da Bíblia e ficam buscando os supostos profetas para ouvir Deus falar, porque a Bíblia não é a voz de Deus para ele. Ele não quer ouvir Deus através da Bíblia. Eu conheço gente que fica até 11, meia-noite, 1h da manhã, ouvindo profetas de rádio para ficar recebendo bênção à distância. E o número do Pix passando embaixo.
As pessoas estão tão idiotizadas que ainda acreditam naquele lixo, naquele engano. Então, de um lado, nós temos pessoas carentes e pela sua carência e por não querer ouvir, como diz o texto, vamos ler de novo, pelo menos a primeira parte, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Mas eu não quero ouvir o Filho, eu quero ouvir o profetão da igreja. Então, de um lado, nós temos isso. E de outro lado, nós temos, primeiro, que encabeça isso as pessoas de má fé, que sabem que o que está acontecendo não é de Deus. Sabem, mas eles forçam cada vez mais, porque eles sabem que isso dá resultado, isso dá... Aí você entra, é comum entrar pessoas no meu canal, mas eu estou tendo experiência com Deus. Qual a experiência? Eu fui na igreja e Deus falou que gosta de mim. É isso aí. Estou tendo experiência. Eu fui na igreja e o Senhor mostrou que tinha uma mulher que estava triste, a mulher era eu. Então, do outro lado, nós temos a elite que sabe que isso é engano, que não pode, se você forçar, vai ter mesmo. Eu me lembro uma situação que aconteceu, nós estávamos, a ICM tem um culto, uma reunião antes do culto para buscar dons. E eu me lembro que nós estávamos orando e durante ali mais de 20 minutos de oração, não tinha acontecido, né, não tinha manifestado nenhum dom espiritual. Aí, quem vai pregar, o consultor para cá, para lá, vão pregar, mas o pastor chegou logo após, faltavam 5 minutos para o culto, o pastor chegou e perguntou, cadê os dons? Se você já viu isso acontecer lá na ICM, escreve embaixo aí. Cadê os dons? Não tinha. Não, eu não vou pregar sem dons. Orou para o irmão fazer o louvor, vamos ficar aqui orando porque Deus tem que manifestar os dons. Ah, pronto, agora Deus, chegou o rei da cocada preta, agora Deus vai falar. Aí pronto, 5, 6, 7, 8 dons. É isso, irmãos. É isso que está acontecendo. Que dons! Deus se tornou um servo da igreja, que está aqui à disposição para fazer e falar aquilo que o profeta quer. Não é o profeta que vai falar o que Deus quer. Deus vai falar o que o profeta quer, e o profeta vai falar o que a pessoa quer ouvir, porque tem que se corrigir, não volta. Então tem que massagear o ego. Então, como Deus fala hoje? Irmãos, como falou nos dias dos apóstolos, através do Filho, da palavra. E havendo necessidade, irmãos, em casos específicos, pela vontade exclusiva de Deus, Deus vai arrumar uma forma de falar, pode ser com um homem, pode ser com uma criança, pode ser com um bebê, pode ser com um mudo, pode ser do jeito que quiser. Agora, esse engano que está dentro das igrejas tem que acabar. Isso tem que acabar, irmãos. Sabe por quê? Porque está levando muita gente para o inferno. Isso está levando muita gente a viver uma vida espiritual de miséria. Eu contei 2 exemplos aqui, do caso do homossexualismo e da irmã que estava em adultério. Mas são muitos casos que as pessoas estão vivendo em pecado, mas Deus está falando, eu estou tendo experiência. Chega! Nós precisamos arrancar essa máscara, irmãos. Nós precisamos tirar essa máscara que está aí matando, destruindo vidas. E nós aqui falando, porque nós não estamos aqui presos e nem com o rabo preso com ninguém. Nem com o sistema religioso, nem com o pastor, nem com ninguém. Por isso, peço a você, meu irmão, encaminhe esse vídeo para alguém que você conhece, que está cego e que está vivendo essas mentiras, esse engano. E você que chegou até aqui, não é inscrito, se inscreva no canal. Nós precisamos do seu apoio para que essa mensagem chegue a mais vidas. O seu apoio é muito importante para que isso aconteça. Estamos chegando aí aos 30 mil inscritos e o seu apoio é muito importante. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te enriqueça com as bênçãos celestiais, você e sua família. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.